11 horas, 11 minutinhos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da tua Rádio São Francisco. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta, aqui dentro do Temática, com um oferecimento de Ótica Martinato. Aproveite a tradicional promoção de aniversário Ótica Martinato, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa. A RS Garante. Garante. É isso mesmo, gente. Começou o programa já. Maria Marlene está chegando. Ai, que bom. Enquanto a Maria Marlene chega, só para ficar bonitinha, eu vou mudar a tela aqui. Maria Marlene vai sentar aqui do ladinho, bem bonitinha, pra gente botar todo mundo que tem que aparecer no vídeo, porque a gente já começou, né? Aqui a mostrar as imagens, temos imagens do estúdio. Então deixa eu pegar aqui bem direitinho, o meu enrolation aqui, enquanto eu vou enrolando aqui a audiência para poder deixar a imagem bem bonitinha. Maria Marlene agora tá bonita, toda de verde. Tava dizendo para as pessoas que eu acho tão bonito o verde, não tem nada de verde, gente. Agora sim, tudo valendo. Maria Marlene chegou e eu vou começar então com ela, pronto, né? Maria Marlene, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Beverly. Bom dia, colega. Nem conseguimos nos apresentar ainda. Já vou te apresentar. Ai, que bom. Uma alegria estar aqui, Beverly. Tu sabe que estamos a mil com o evento de amanhã, né? Então, é verdade. Vamos lá. E, aliás, é um pouco sobre isso. O evento de amanhã é mais uma das iniciativas que corroboram a campanha Agosto Lilás. É o mês todo dedicado à questão do combate à violência contra a mulher, feminicídio e tudo mais. O fator número 2 que está conosco hoje aqui é a Andréia Cobolt. A Andréia, eu já tinha falado dela para Maria Marlene e vice-versa, né? A gente não conseguimos o café ainda, né, Andréia? A Andréia Ai, que ótimo. A Andréia é tantas coisas, mas assim, vou tentar sintetizar, depois ela vai esmiuçar melhor. A Andréia, ela é especialista em podologia, né? Ela trabalha com estética há muitos anos. Ela hoje tem uma filhinha de 18 anos, indo para 19, tem Ana? 19 já fez, é aquela um pouquinho mais velha que a minha, né? 19 anos. E quando a Andréia estava grávida desta filhinha dela, ela viveu um dos momentos talvez mais dramáticos da vida dela, que ela vai contar, ligado à questão da violência. E a partir disso, a Andréia, hoje ela dá o CPF, né? Nome, identidade, imagem, e também não esconde o rosto para poder falar sobre esse assunto na perspectiva de ajudar outras mulheres a entenderem como a violência se constitui e como é possível sair dela. Andréia, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada. Bom dia. É bom demais. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, eu parafraseei, né? Sim. Aquilo que foi para você um período grande, intenso e que talvez tenha mudado o teu jeito de olhar para a vida, né, André? Sim, muda bastante. Eu comecei, enfim, o meu relacionamento, conheci meu agressor na época na escola. Eu era muito novinha, né? Tinha 14 anos, enfim, a gente começou a namorar. Tem o celular de tocando. Isso, botar só na cadeira já melhora. Uhum. Tinha. Então, a gente começou a se relacionar. E no primeiro ano já de namoro, casamento, muito ciúme. Eu sabia da história de violência na família dele, né? Tu já sabia disso? Já sabia disso. Me aproximei dele para tentar ajudá-lo. Na verdade, né? Porque depois ele até falou que, na época, ele usou drogas para tentar esquecer os problemas que vivia em casa. Mas, embora tu soubesse da questão da violência, tu não tinha essa consciência que tu tem hoje. Tu não tinha essa clareza que tu tem. Eu vou pegar alguém com uma história de violência. Não era assim. Não, porque não nunca é assim, né, André? Nunca é assim, né, Marlene? Nunca é assim. Eu muito inocente, querendo ajudá-lo, né? Porque ele, querendo ou não, ele se abriu comigo e falou o que passava em casa, né? É aquela história, tenho problemas e te amo e tu vai me ajudar. E a vida vai ser o mar de rosas. Exato, eu pensava isso, né? Que eu pudesse tirar ele desse meio violento e tentar ajudar ele, né? Só que, com o passar do tempo, eu casei muito jovem, eu tinha 17 e ele tinha 20. E no primeiro ano de casamento já foi a primeira surra, assim. Com ameaça de faca, me jogou por cima de uma fruteira de 3 andares, fincou todos os arames nas minhas costas. E na época a gente morava com os pais dele, né? E aí eu contei para os pais dele.
E o pai dele chamou a atenção dele, que não queria que ele fizesse aquilo comigo. Aí ele olhou bem sério pro pai dele, mas foi isso que eu aprendi contigo. Então ele repetia. E ele repetia exatamente, inclusive, com os objetos que ele via a mãe apanhar, ele batia em mim. Com espeto, com fio de luz, com faca, ameaça de faca, enfim, várias coisas, né? E eu fui ficando. E nesse eu fui ficando por medo, porque nesse dia ele disse, tu contou pro meu pai, se tu contar para mais alguém ou me denunciar, eu te mato, eu te caço pela cidade toda. Então, eu fui ficando por medo, né? Eu sempre fui muito independente, sempre ganhei mais que ele, então o financeiro não me prendia a ele. Era realmente o medo, né? E se sentia um lixo, porque tu acaba adoecendo. Por vezes pensei em suicídio, mas não tinha coragem de fazer, porque eu pensei, eu sou filha única, né? Vou fazer isso com os meus pais também. E depois eu acabei engravidando, apanhei grávida. A Ana nasceu prematura de 8 meses, né? E assim, hoje eu tenho certeza que se ele tivesse uma arma de fogo, eu não estava aqui contando a minha história. Isso é certo, porque ele se transformava. Por muitas vezes eu tive luxações pelo corpo, cicatrizes pelo corpo, teria que ter sido hospitalizada. Só que ele também tinha essa consciência de que se ele me levasse, eu iria pedir ajuda, né? Então, ele não me levava. Ele é o quê? Na farmácia, comprar medicamento para fazer curativa onde ele tinha machucado. Tem uma história, Marlene, eu vou deixar ela contar bastante, porque tem muitos elementos, né? Claro. Tem uma história que a gente ouve sempre, Andréia, que é aquela história assim, é bom brigar para depois se reconciliar. O amor fica mais gostoso quando a gente se reconcilia, parece que a gente se ama mais. Como é que era, dentro desse processo de violência, essa perspectiva que eu acabei de mencionar na tua relação? Então, o que acontece? A gente sabe que né, nesses relacionamentos conturbados, existem as 3 fases, né? As 3 fases ali da tensão, a fase da agressão e a fase da lua de mel, né? Então, por vezes, acontecia a briga. Eu até tentava, às vezes, sair de casa e ele ia atrás, pedir desculpa, né? Isso nunca mais vai acontecer. Não vai mais acontecer. Ele ficava uma semana bonzinho. Depois voltava pior as agressões, né? E assim foi. Foi se perpetuando, passando o tempo. E, infelizmente, eu não gostava mais. Não amava mais. Eu rezava para ele morrer, inclusive. É forte dizer isso, é muito forte. Mas eu rezava para ele morrer, todos os dias. E aí, uma das coisas também que eu sempre conto na minha palestra. Quantas e quantas vezes eu pedi socorro, gritei, e nunca ninguém me ajudou, me mandou um guarda na minha porta, chamou a polícia. Sozinha, completamente sozinha. Porque a pessoa que faz isso, de um modo muito sutil, lá quando a gente começou a namorar, começou a me tirar da convivência dos amigos, dos familiares, né? Eu queria fazer uma coisa, não podia. Eu não podia estudar. Eu pagava faculdade para ele e eu não tinha o 2º grau. Então, assim, eu já não gostava mais, mas eu não via saída, né? Não via saída para sair daquele relacionamento tóxico. Não via. Eu disse, acho que eu vou ter que morrer aqui, não sei. Não tinha perspectiva de sair. Que loucura. Marlene, aliás, já fica um convite aqui de antemão, né? Eu sei que nós vamos hoje falar, é pesado o que a gente vai falar aqui, mas a gente precisa falar sobre isso para a gente ir entendendo essas sutilezas, uma coisa nas entrelinhas que não fica muito claro, né? Como é que isso pode acontecer e ninguém fazer? A gente não entende, só talvez entenda quando passe pela situação, né? Identificar como é que é. Amanhã, aqui no auditório do Sindicerve, desde as 8h15 até o 12h30, vai ter um evento totalmente gratuito com 3 grandes nomes da psicologia. É um evento alusivo ao Agosto Lilás, mas também é o dia do psicólogo, porque o psicólogo é um grande, digamos assim,
apoio, né, nessas horas para as pessoas, seja naquele momento ou seja depois para se recuperar do trauma. Então, Maria Marlene Faria é uma delas, né, que é a presidente da Psiconor, é uma das palestrantes. A Márcia Tolotti, ela vai estar lá também falando sobre violência, patrimônio e liberdade, que é a questão financeira. Vai estar lá a Márcia Mendes, que também é psicóloga, ela vai falar sobre o que acontece na infância. Não fica na infância, isso que a Andréia... Sobre o abuso sexual. Tá falando também aí, né? Vai ser amanhã, de forma gratuita, né? Pode vir, a vereadora Rose chegou? Ela veio participar do programa? Vem. Aliás, a vereadora Rose Frigieri, né? Também muito engajada com essa questão do... É que a gente convidou uma galera, né? E aí chegou, todo mundo atrasou hoje, né? Todo mundo atrasou hoje, né? Mas é só chegar... Senta aqui, vereadora Rose, por gentileza. Já está no ar, tá, vereadora? A gente já está no ar, entra aqui, senta, por favor. Enquanto ela vai se acomodando e eu vou ajustando as câmeras, Maria Marlene, vai contando um pouquinho sobre esse link do evento, a campanha, e por que é tão importante que pessoas como a Andréia falem sobre isso. Sim. Bom, então, deixa eu falar assim que quando a Andréia fala, parece que as coisas doem na gente, né, Andréia? Porque agora com o projeto Resgate, né, que nós estamos fazendo pela Psiconor, com a verba parlamentar da deputada Denise, do Ministério das Mulheres, toda semana a gente faz triagem das mulheres, né? Então, eu disse que amanhã eu quero ir palestrar de preto, de luto, porque eu sou colorida, mas eu estou muito triste com tudo que eu tenho visto, né? Não só ouvindo essas mulheres, mas com as últimas notícias, né? E muito feliz de conhecer a Andréia, que vai ajudar no nosso projeto. O que acontece, gente? O evento de amanhã é para a gente, eu digo que é um evento de formação, tanto de profissionais como de mulheres em geral. A gente precisa de informação para entender, né, esses pequenos sinais que levam a mulher para a violência. Porque, como se diz, um incêndio não começa grande. Aquele homem que está lá batendo na mulher, que no início era um príncipe, ele, de alguma forma, depois que começou a deixar de ser príncipe, apesar que ele causa um conflito na cabeça da mulher, né, que esse príncipe virou um monstro, mas ele um dia bateu na mesa, socou as paredes, quebrou alguma coisa e disse, né, Andréia, palavras ofensivas, palavras doloridas, que às vezes doem mais que um tapa. Então, o evento de amanhã, que as pessoas estão convidadas, ainda podem se inscrever, tem o link lá na bio da Psiconor, ou pode ligar para o WhatsApp da Psiconor, que está tudo no Instagram. A gente ainda tem vagas. Nós queremos que lote o auditório para que as mulheres, os profissionais, tenham informação para prevenir a violência, porque depois que entra é doloroso, né, Andréia? Depois que entra para sair, embora tu já passou por isso há muitos anos, né? Tu casou com 17 anos, mas hoje ainda a gente vê gente dizendo, briga de marido e mulher não mete a colher. Tem que meter a colher, sim, né, Rose? Tem que chamar a polícia, tem que buscar ajuda. Não dá, gente. Hoje eu até falei para uma pessoa, do jeito que a coisa vai ficar só os homens, porque as mulheres estão sendo mortas. Isso é um problema social, político, muito sério. Então, nós queremos amanhã, com o evento, levar informação para que as mulheres não entrem ou consigam sair desses relacionamentos. A gente precisa muito da informação. E, principalmente, eu vou falar da violência psicológica, que é sutil e silenciosa, e que vai matando a mulher aos poucos, que são as palavras depreciativas, que é o isolamento, né, André, que tu sofreu, dos amigos, da família. Tudo isso são situações que a mulher hoje tem que saber. Beverly. Deixa eu trazer agora tudo organizado aqui, já estamos em live também, tá, vereadora Rose? A vereadora Rose Frigieri, ela é procuradora especial da mulher na Câmara de Vereadores, né, e obviamente ligada a essa questão, saiu alguns dados, algumas plataformas de iniciativa também em âmbito federal foram divulgadas nessa semana, a partir da deputada caxiense, né, que tem essa representatividade não só para Caxias, né, para todo o país agora, com uma plataforma justamente que pretende buscar esses dados, fazer esse levantamento de dados, uma plataforma digital para que as mulheres vítimas de violência possam pedir medidas protetivas pela internet, a qualquer hora, de forma segura e sem precisar sair de casa. Esse foi o projeto que foi aprovado, né, de autoria da vereadora caxiense, para todo o país. Isso é uma novidade, foi aprovado dentro do Agosto Lilás. A gente precisa mencionar isso. Os dados também são, assim,
algo chocante, né? O feminicídio no Rio Grande do Sul é algo alarmante. Em 2025, o feminicídio no Rio Grande do Sul atingiu números alarmantes que pararam o Brasil, né? Nós temos aqui, ó, no Rio Grande do Sul, por dia, 5 mulheres são estupradas. Por dia, no Rio Grande do Sul. 87 mulheres são ameaçadas por dia. 51 mulheres são agredidas por dia no Rio Grande do Sul. Isso é algo alarmante, é um indicador, né? Vereadora Rose, vou apresentar aqui a Andréia Cobalt. Hoje a Andréia dedica parte do tempo dela para contar uma experiência de violência que ela viveu quando ela tinha 17 anos. Dura quanto tempo, Andréia? 9. 9 anos. Eu fiquei 12 anos com o meu agressor. E aí tem várias perguntas, né? Chega a me arrepiar. Às vezes a gente pergunta assim, mas por que fica? Olhando de fora. Por que fica alguém que não está no lugar da violência, né? Exato. Ela vai, talvez, hoje nos contar um pouquinho sobre esses elementos para a gente ser um pouquinho mais empático com essa questão e saber o que fazer. Saber o que fazer. E vereadora Rose, pasme, ela acabou de dizer que em todas as situações de violência com espeto, violência com o que mais que faca. Objetos jogados. Imagine a barulheira. Gritava, ninguém fio pedia. de luz. Ninguém ia socorrer, né? Ninguém. Se faziam de surdo. Vereadora, o que dizer sobre isso? Pois é. É de suspirar, né? Bom dia, então. Beverly, as minhas colegas aqui, a Andréia, a Maria Marlene. Primeiro, eu queria falar rapidamente do evento de amanhã, que eu tenho certeza que vai ser ótimo, maravilhoso, porque tudo que a Psiconor aqui tem feito está sendo assim, né? O ano passado foi fantástico também, então é uma oportunidade única para fazer esses debates, né? Eu estou vereadora, mas eu sou professora, ouço muitas alunas falarem, alunos, minha vizinha apanha, meu vizinho não sei o quê. Sou advogada também, era pelo menos, porque agora na Câmara eu não consigo fazer mais nada, né? E eu sempre costumo dizer, a coisa pior que tem é a gente julgar o tempo, né? Porque tem gente que na primeira cai fora, tem gente que depois de 30 anos cai fora. Eu, como advogada, já tive que falar para o agressor, olha, tua esposa quer se separar. E ele dizer para mim, mas como? Ela sempre ameaçou e nunca quis. Eu disse, pois é, mas cada uma tem seu tempo e tem que chegar. O que nós, no movimento, nas políticas públicas, no parlamento, precisamos fazer? Incentivar que as mulheres saiam o quanto antes. Porque isso, para ti, demorou 12 anos, tu conseguiste sair, mas muitas vezes as pessoas não saem e terminam naquilo que a gente não quer, que é o feminicídio, ou, né, quase. Então, porque 12 anos numa violência, de certa maneira, tem um feminicídio... não no termo da lei, né? Mas a alma talvez vai morrendo, enfim. Mas eu acho que a primeira coisa a gente tem que respeitar o tempo de cada mulher, cada uma tem o seu momento e no momento que for, a gente tem que apoiar, né? E tenho certeza que nesse projeto Resgate, que a Psiconor está fazendo, enfim, tudo isso vai ser levado em conta. Então, as mulheres podem se sentir que ela não está sozinha nessa luta. E assim, não quero tomar mais tempo, porque eu acho que nós temos que ouvir mais. O que é interessante, ao mesmo tempo que os crimes, de modo geral, têm diminuído no Brasil e no Rio Grande do Sul, 4%. O feminicídio aumentou 19%. E aí vem uma fala assim, como que as mulheres conquistaram tantos direitos, tantos espaços, tantas coisas novas, porque nós conquistamos muitas coisas. E, por outro lado, o feminicídio aumentou. Porque é isso, né? A gente não vinha sendo feito esse debate de forma mais ampla com os homens. Que nós agora, pela PEN, temos falado o tempo inteiro, tanto na Câmara como nas escolas, que a gente está levando a proposta do Banco Vermelho para meninos, para adolescentes, para professores, homens, né? Porque esse debate tem que ser feito. As mulheres conseguiram o direito de se separar, de se divorciar, de dizer que não querem mais, que vão cuidar da sua vida. 40, 50 anos atrás, isso não existia. Então, os homens não acompanharam a nossa evolução. E aí... Vou te dizer que a gente já está fazendo o estudo do projeto, da questão da masculinidade, porque nós precisamos debater isso com os homens, né?
E nós temos feito muito isso enquanto PEN. Este ano nós somos 7 vereadoras, né, esse mandato, que ainda é pouco. Mas a gente tem conseguido fazer o debate e a luta com a violência, né? O que muda é assim, muitas vezes, quando tu faz esse debate, nós pensamos mais ou menos o que a Maria Marlene tem dito. Nós precisamos de políticas públicas para não chegar ao feminicídio. E tem muita gente que já parte do feminicídio, tem que aumentar as penas, tem que isso. Tudo bem, faz parte disso. Mas o enfoque é não chegar, a gente precisa evitar a agressão, qualquer que seja, né? Para não chegar no grande incêndio da floresta, né? Incêndio. Claro. Gurias, eu vou pedir licença para vocês. A gente tem um compromisso com o intervalo, tá? Nós estamos falando sobre o Agosto Lilás, estamos falando sobre a violência contra a mulher, que é uma chaga social. Alguém morrer pelo simples fato de ser mulher é inadmissível, gente. Alguém ser assassinado já é um crime, né? Que não deveria mais acontecer numa sociedade com tantos avanços, mas só pelo fato de ser mulher, gente, só pelo fato de ser mulher, tem várias ações acontecendo no Banco Vermelho e outras aqui a cadeira vazia. A cadeira vazia em Caxias do Sul, tem a Casa Viva Raquel, que é um espaço de proteção às mulheres, mas a gente percebe que mesmo com vários aparelhos protetivos ou de prevenção, o indicador mostra que algum fenômeno está acontecendo, porque subiram os casos. A lógica deveria ser diminuição. Então, a gente precisa entender por que isso ainda está acontecendo, tá bom? Estamos, então, com a Maria Marlene Faria, psicóloga, presidente da Psiconor, que vai estar amanhã neste evento amplo, aberto, com 3 grandes psicólogas falando cada uma de um olhar sobre o assunto. Evento gratuito. Quem quiser me pedir o link, me peça aqui. Eu passo para você. Tem que fazer inscrição para ver se tem vaga para sentar lá no auditório. Mas é gratuito, não tem que pagar nada, é só fazer inscrição. Me peça que eu passo. A Isa já me pediu, já passei, tá bom? É só me pedir. Homens e mulheres, todo mundo convidado. Periquito, papagaio, leve todo mundo pra gente, Ótimo. Pra gente discutir, dialogar, ouvir, aprender, abrir a mente para esse assunto. É só abrindo a mente que a gente vai entender melhor. Andréa Cobolt é um case aqui, né? Graças a Deus ela se libertou, tá viva para contar a história. E a vereadora Rose Frigeri representando a Câmara de Vereadores nessa iniciativa também. Então eu peço licença, a gente faz o intervalo e na sequência a gente já tá de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta sexta, dia 29. Patinho bovino pedaço, R$ 36,90 o quilo no Super Apollo. Molho de tomate predileta 300 gramas, 99 centavos cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. 11h33. Eu nasci no campo ouvindo a passarada, a natureza é minha morada. Precisando construir ou reformar cercas? Passe na Agrimar. Arame farpado Gir, Gerdau, rolo 250 metros por apenas R$ 189,90. Grampo para cerca Gerdau, tamanho 1x9, pacote de 1 kg, apenas R$ 17,90. Não perca essas ofertas, visite a Agrimar e garanta já o seu. Agrimar. Cultivamos amor à terra. 18 graus. Alô, produtor e produtora rural. Chegou a hora de ganhar mais força no campo. A Expo Inter vem aí com a presença do Banco do Brasil. Fique por dentro das maiores novidades do agronegócio e conte com especialistas e condições especiais no estande do BB. De 30 de agosto a 7 de setembro em Esteio, no Parque de Exposições Assis Brasil. Conte com o nosso apoio, porque a força do agro vem da nossa gente e nossa parceria é para toda a gente do agro. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 99983 6076. Tua essência.
Normalmente, a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Associados da Apopex agora têm descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Virve Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. Horas 37 minutos. Quem ficou nas imagens viu que a gente segue aqui no debate durante o intervalo, né? A gente segue aqui a mil, né? Estamos reunidas hoje, né? Então, quem está no rádio está escutando, obviamente tem o som, mas quem está com a possibilidade de assistir as imagens, não perca, viu? Assista, porque é importante a gente ver também as pessoas, entender as subliminaridades desta conversa aqui, né? Então, é só ir lá no facebook.com/Rede Tua Rádio. Estamos transmitindo ao vivo aqui do estúdio em live. E eu estou gravando este programa aqui, depois eu subo ele para o youtube.com/Rede Tua Rádio, porque o YouTube é muito democrático. Mesmo quem não tem perfil nenhum em rede social, pelo YouTube consegue assistir, então compartilha, divulga, porque é importante. Nós reunimos, então, Andréia Cobalt. Andréia é uma mulher, né, que hoje ela dedica parte do tempo dela para contar essa experiência na perspectiva de disseminar conhecimento sobre as sutilezas de alguém que passou, que foi vítima de agressão em casa, né? Usou a Lei Maria da Penha, tem um monte de coisa aqui que a Andréia pode contar. Maria Marlene Faria, presidente da Psiconor, uma das palestrantes deste evento gratuito que acontece amanhã, durante toda a manhã, que pretende trazer perspectivas diferentes, né? 3 olhares diferentes sobre formas de violência, né? A Maria Marlene com as questões mais violência psicológica, a Márcia Tolotti com a questão da violência financeira e a Márcia Mendes com a questão daquilo que é violência e abuso na infância. É isso, né? E a vereadora Rose Frigieri, que está conosco hoje também aqui, justamente para também dar essa perspectiva, este olhar, a partir da representatividade na Câmara de Vereadores, já que ela é procuradora especial da mulher no Legislativo caxiense. Bom, eu vou retomar com a Andréia, mais uma vez. A Andréia já contou um pedacinho da história dela, e eu quero te perguntar, Andréia, por 12 anos, muita gente deve estar te perguntando, mas por que tu aguentou 12 anos? Como é que se tu ganhava bem, tu não tinha talvez filhos num primeiro momento, como é que tu ficou numa relação abusiva como essa? Bom, é muito difícil, depois que você entra numa relação assim, sair. Porque você é ameaçada, né, todos os dias, né? Era um sentimento de posse, um ciúme. Quando eu vi, ele estava me seguindo na rua. Eu atendia, na época, clientes a domicílio, justamente porque eu sou manicure há 28 anos e podóloga, né? E, na época, eu atendia a domicílio. Se ele me ligasse e eu atendesse o telefone na casa de uma cliente, escutasse uma voz masculina de fundo, à noite eu apanhava. Então, assim, eu não podia, eu não via saída, né? E como eu te falei antes, eu até tentava pedir ajuda, socorro, mas nunca ninguém me ajudou, nunca ninguém mandou um guarda na minha porta, ninguém denunciou. E eu fui ficando, né? Só que com o passar do tempo, Beverly, a gente adoece. A gente adoece muito psicologicamente. A gente perde a identidade. E eu, como eu disse, cheguei a pensar em suicídio, mas também pensei nos meus pais, né? Que ia ser deles e acabar com a vida deles também, né? E não tinha coragem, num primeiro momento, de fazer.
Mas eu tentava fazer o possível, assim, para que eu não apanhasse, né? Mas era com coisas muito simples, né? Eu sempre dou esses exemplos na minha palestra para a pessoa ter uma ideia, né? Do quanto é louco, porque diziam, ele bebe. Eu disse, não, ele não bebia. Ele chegava do trabalho e me batia, sem beber, mesmo. No final de semana, ele bebia mais. Mas, enfim, ele arrumava qualquer motivo para me bater. Eu podia tentar fazer a coisa mais perfeita. E nunca estava bom para ele. Por quê? Porque ele foi classificado como um psicopata de grau médio. Tortura, né? Então, só que eu fiquei sabendo disso depois. Então, um exemplo clássico. Ele chegava do trabalho, eu estava passando roupa. Eu apanhava porque não era hora de passar roupa, a hora que ele chegava. No outro dia, se eu não passasse roupa, eu era porca, relaxada, eu apanhava porque eu não tinha passado roupa. Eu fazia janta, ele jogava as panelas longe e me batia porque ele queria café. No outro dia, eu fazia café, ele jogava tudo longe porque ele queria janta. Então, vejam como você fica sem saber mais a diferença do certo e do errado, porque tudo que você fizer para ele está errado. Não importa como você esteja agindo, aos olhos dele, tudo é errado. E se mexer com o emocional da cabeça da mulher, né? Você já explicou que é uma coisa que não é assim de repente. São pílulas, né, que vão indo. É um modo sutil. E um modo sutil, todo dia, até que você... É que nem cozinhar o sapinho na água morna, né? Quando é confortável, no início, lá pelas tantas, morre cozido, né? Nessa perspectiva, como é que fica a autoestima? Porque a gente ouve muitas histórias, né? Marlene, Rose e a Andréia, de mulheres que dizem assim, mas ninguém mais vai me querer. Eu não sou boa o suficiente, eu sou feia, eu não sou bonita, eu não sou agradável, eu não tenho nada de bom. Começa que a mulher começa a achar que... Acontece isso com você? Sim, acontecia. Que a culpa é dela. Isso. Sim. O que eu fiz, né? Tava com a roupa curta demais? Tu provocou? Às vezes a gente se questiona isso, né? Será que eu realmente não fiz alguma coisa que provocou ele, né? A tal ponto? Será que realmente... Porque lá no início do namoro era assim. Eu botava uma saia, mas tu vai com essa roupa, tu não acha que tá muito curta? Aí tu vai lá e troca. Tu vai jogar vôlei hoje com tuas amigas? Vou. Mas eu queria ficar contigo. Aí tu vai lá e desmarca. Aí, mas tu tem aniversário da tua prima, dos teus tios? Eu ia sair contigo, tu não quer sair comigo? Aí para não brigar, para não ficar uma coisa ruim, tu faz. Só que quando tu vê, tu tá sozinha. E é isso que ele quer. Que tu esteja sozinha. Porque aí, você estando sozinha, ele faz com você o que ele quiser, né? E sim, a gente não tem mais autoestima, né? A gente se acha feia, a gente se acha insuficiente, a gente passa a ver tudo, nada tem graça, né? Você entra num estado, assim, de depressão, né? Eu trabalhava porque realmente eu precisava continuar trabalhando e enfim. E muitas vezes as clientes diziam assim, nossa, o que é isso na tua mão? O que é isso no teu braço? Eu andava um calorão de 40 graus de manga comprida, para não aparecer as marcas, para não... né? Muitas vezes eu fui, quando ele me bateu ali com os fios de luz, o meu joelho ficou enorme, minha perna ficou preta de cima a baixo. No outro dia, eu estava indo a domicílio daquele jeito, mancando. O que aconteceu contigo? Bati a perna. A gente não conta também por vergonha. Era essa pergunta que eu ia te falar, né? Porque a maioria das mulheres dizem, eu tenho até vergonha de te contar. Quer dizer, quem tem que ter vergonha é a pessoa que agrediu. Exatamente. Mas as mulheres, eu ia te perguntar isso. Se tu falava para as pessoas se tu tinha vergonha. Porque a vergonha, eu não sei, não sou psicóloga, mas... Poxa, vergonha quem tem que ter é quem faz a coisa errada, né? O fato da mulher ter vergonha, e todas quase têm, e por isso que muitas vezes não saem, porque não buscam ajudas, né? Então, por isso que tua fala, né, André, ela é fundamental, porque faz com que outras pessoas se encorajam também, né? Hoje tu tem medida protetiva? A medida protetiva foi só nos 5 primeiros anos lá. Depois que eu denunciei, a minha filha nasceu em julho, né?
A Lei Maria da Penha vigorou em 7 de agosto de 2006, no qual eu esperava uma lei que me ajudasse, porque eu sabia que antes as penas eram cesta básica, multa, né? E a mulher voltava para casa e voltava a apanhar. Então, assim, saí em novembro de 2006 de casa, denunciei tudo certinho, né? E aí fizeram as medidas protetivas, a gente teve audiências, e ele ficou, então, com o nome marcado ali, né? Devido ao boletim de ocorrência. Fiz exame de corpo de delito, que também é uma prova, por 5 anos. Por bom comportamento, depois ele voltou a ser réu primário, né? O que eu acho que não deveria ser assim, né? Uma vez que tu fez alguma coisa para alguma mulher, deveria ficar registrado e, a partir de uma segunda denúncia, preso, né? Mas isso não aconteceu com ele. Então, hoje em dia, ele não me incomoda mais. Né? Na época, ele respeitou a medida protetiva, mas, assim, a mãe dele ligava na casa da minha mãe para dizer que se eu apanhava era porque eu merecia. Ele mandava... Lembrando que essa mãe também apanhava do pai dele. Sim, exato. Para te ver como não era só ele o doente. Né? Toda a família doente. A família toda, né? É porque a violência é ruim para a sociedade inteira, né? Exato. É uma bomba relógio, na verdade, né? E aí, ele mandava, ele não podia chegar perto da casa dos meus pais, porque eu fiquei 3 meses escondida depois que eu denunciei, né? Minha filha tinha 4 meses. E aí, ele mandava um tio e um primo incomodar meus pais, para contar onde é que eu estava. E aí a minha mãe me ligou, eu não aguento mais, eles vêm todos os dias aqui incomodar, ameaçar, falar, porque vocês vão ver, não sei o que, ela vai acabar voltando com ele, porque não sei o que, sabe assim? Veja como a rede de apoio também não é tão fortalecida, embora exista, né? Ainda parece que tu é culpada de estar criando um transtorno para as pessoas, né? Exato, eu não deixava ele ver a filha, mas ele vira vítima, né? E aí, eu fui lá e disse, então tá. Fui lá e denunciei o tio dele também. Levando em conta que essa criança apanhou do pai na barriga. Exato. Ela nem contou isso, mas é que eu já conheço a história da Andréia, né? Ela já me contou que... Eu apanhei grávida. Ela nasceu de 8 meses. Com chutes na barriga. Sim. Acho que uma coisa importante, né, da gente falar, nem que seja, só isso que eu falei hoje já tá bom. O que a gente tem visto atendendo as mulheres é que a maioria teve uma mãe que suportou a violência e um pai que era agressor. Então, tu veja que os homens têm que cessar a violência, porque esse pai, o jeito que ele batia na mãe foi modelo pro teu ex-marido. Exato. Da mesma forma, tu disse, com os instrumentos, com o fio de luz, ele batia nela. Então, esse homem autorizou o filho dele a ser assim. Eu também queria falar uma coisa e vai ser a última. Não, é um papo, gente, podemos falar. Não, é que é o seguinte, tem ações, eu vou falar aqui enquanto vereadora agora, tá? 2 ações importantes que eu gostaria de dizer aqui publicamente. Uma, nós vamos fazer agora, dia 16 de setembro, uma reunião com a pessoa lá do Ministério das Mulheres que virá para Caxias, a responsável por toda a parte do encaminhamento da Casa da Mulher Brasileira, tá? Porque está ainda muito devagar, principalmente... Ontem eu fui falar com a PGM aqui de Caxias, mas mais no governo do estado, porque quem tem que fazer todas as ações para o terreno é o governo do estado. E o nosso prazo é 30 de setembro. O que pode acontecer? Pedir uma prorrogação para a Casa da Mulher Brasileira, que virá aqui para Caxias, já tem o dinheiro depositado, e isso vai ajudar as mulheres na denúncia. É uma rede de apoio que vai ficar tudo junto, é diferente do que é hoje. Não é uma casa para as mulheres ficarem morando lá, como tem morando por um tempo, que seja como tem a Casa Viva Raquel, né? Mas é um lugar onde vai ter a delegacia de polícia, a Patrulha Maria da Penha, o CRE, Coordenadoria da Mulher. Coordenadoria da Mulher, todos os fóruns, Centro de Referência da Mulher, que vão
ajudar as mulheres que fizerem a denúncia junto. Então, é diferente do que hoje tu vai para um local. lado da cidade, depois tu vai para o outro, tu tá correndo risco nesse trajeto. E tu não tem muitas vezes dinheiro para pegar o ônibus, para lá, ou pegar um aplicativo, um Sem táxi. contar a questão vexatória, né? A gente sabe que quando não existia a delegacia da mulher, muitas das denúncias relacionadas a esse tipo de violência doméstica eram feitas num lugar onde todos os outros delitos aconteciam. E muitas vezes, eu não me entendam mal, não quero condenar ninguém, mas naquele contexto, naquele momento, a sociedade expressava, normalmente por um escrivão que é normalmente homem, então poderia ter sido uma mulher feito a mesma pergunta. Ah, mas o que tu fez para merecer? Mas o que tu provou? Porque a regra do crime é essa, né? Tem uma ação e uma reação. Só que é um crime diferente, não é o mesmo crime, não pode ser tratado igual. E pior que isso, hoje, embora a gente tenha a delegacia especializada aqui, ela fecha às 17 horas e não abre final de semana. E a Casa da Mulher Brasileira, a nossa luta é para que tenha outra delegacia lá. Lá ela vai ser obrigatório 24 horas. Até porque o crime, esse tipo de violência não acontece no noite de dia, né? Não acontece. E eu já ouvi pessoas dizerem, como advogada até, tá, mas de novo tu tá aqui, mas tu já denunciaste outra vez e agora de novo, isso mudou. Hoje, se tu vai denunciar, tu não pede mais se tu quer representar ou não. Já é obrigatório, já representa automático, que é uma vitória para as mulheres, E não né? tem voltar atrás, Não né? tem voltar atrás. Mas quando tinha, eu já ouvia o policial dizer para a pessoa. Mas a outra coisa que eu quero dizer, e que é uma boa notícia, é que existe uma lei, né? Porque o que é a tornozeleira eletrônica? A pessoa que está com a tornozeleira, ela te deixa tu andar naquele perímetro. espaço. Se tu sair de lá, tu já é fiscalizado pela brigada, enfim. Agora, tem Caxias e nós precisamos fazer essa luta que os homens que têm medida restritiva é o contrário. Eles podem andar por tudo, menos no raio onde está aquela mulher, porque ela vai ter um celular e a brigada vai perceber se ele chegou no local de trabalho ou na moradia ou próximo, mesmo que a mulher esteja em outro, ele já pode ir lá prender a pessoa. Nós temos esse instrumento aqui, mas ainda não é usado e nós precisamos fazer esta luta. Por que não está sendo usado? Por quem é que tem a obrigatoriedade para a mulher que só denunciou? E só tem a Lei Maria da Penha, né? Então, isso é um debate que nós vamos fazer no dia 16 de setembro, que a gente precisa ter isso, porque é uma ajuda muito grande para as mulheres. E para os homens também, evitar que ele chegue próximo da vítima, já vai ser diretamente a brigada, no caso, já vai perceber que ele rompeu aquele espaço. Gente, passa muito rápido, né? Veja como é importante o espaço de amanhã, né? Amanhã é um espaço um pouco maiorzinho, pra gente poder, e ainda assim vai ser certamente insuficiente pra gente abrir um pouco mais essa discussão. A gente tá aqui há praticamente 1 hora e a gente não conseguiu falar nem sei lá, um pedacinho de tudo que precisaria falar, né? Então, fica o convite amanhã mais uma vez, inscrições abertas, tem que fazer inscrição lá pelo Simpla, tá bom? Lá tem o evento Agosto Lilás, muito fácil, da Psiconor, e é gratuito, é só para reservar o lugar. Marlene, obviamente precisou de coragem, né? Coragem para decidir, coragem, mesmo que tenha demorado um certo tempo, né? Ela contou aqui os processos dela, mas é menos difícil denunciar do que a gente imagina, né? Porque hoje tem um pouco mais de rede, né? Então, também não dá para a gente aqui fazer um monstro da denúncia, porque senão as mulheres não vão denunciar, né? Não é tão difícil assim, né, André? Não. Na época, quando eu fui denunciar, eu fui até o Palácio da Polícia e estava em reforma. Mas eu fui na civil e conversei, e fui passada na frente, já saí com as medidas protetivas. Eles queriam me colocar na Casa Viva Raquel, aí depois eu fiquei abrigada em outro lugar, mas eles me ofereceram ajuda, enfim. Fiz exame de corpo de delito, enfim, eles me acolheram, né? E na época deu tudo certo, né? Eu fiquei escondida durante 3 meses com a minha filha, enfim. E talvez a melhor notícia, tá viva. Exatamente. Isso era uma coisa que eu queria te perguntar viva. antes de terminar aqui, André. Ela falou isso, né, Marlene, lá no início da conversa, enfim, que as agressões foram ficando piores. Elas foram ficando mais violentas. Isso é uma coisa que a gente precisaria entender, porque não melhora, né, André? Não. Só piora. E foi pela filha que tu
Te deu Foi coragem de porque denunciar? ele me bateu com ela no colo, depois de nascida. E quando ele dizia a seguinte frase, coloca a Ana no carrinho, eu já sabia que eu ia apanhar. E aí, na última vez que ele me bateu, foi por conta de contas da casa, ver uma coisa de rotina, que todo casal, toda família faz às vezes, contas. Aí ele já me chutou, já me arrastou pelos cabelos até o quarto, tentou me enforcar, atirou o meu celular, que era uso para marcar as minhas clientes, no meu rosto, só que eu consegui me esquivar, quebrou espelho. Aí eu consegui me arrastar até a cozinha, onde a minha filha estava chorando, porque daí ela começou a chorar por conta dos barulhos, enfim. E eu disse para ele, eu preciso acalmar ela. Ele olhou e disse assim, é tu que tá deixando ela nervosa. É tu que tá gritando. Então, assim, tá, eu vou fazer a mamadeira dela. Ele se plantou na frente do fogão, cruzou os braços e disse, faz a mamadeira. Quando eu ia fazer, ele me dava um bufetão na raiz do ouvido. Isso ele fez umas 8, 9 vezes, mais ou menos. Até que eu consegui realmente fazer. E quando eu fui dar de mamar para ela, ele passava num corredor assim. Hoje tu vai sair de casa bem marcada e sem a tua filha. Quando tu terminar de dar mamar, tu vai apanhar mais. E eu tive que me conter e ainda fazer de conta que era só mais uma surra para no outro dia, então, eu agir e sair com a minha filha. Porque, na verdade, assim, eu acho que eu não estaria mais viva se eu estivesse com ele ainda e eu acho que a minha filha estaria apanhando junto comigo, né? Meu Deus. A denúncia, essa semana eu fiz triagem de uma vítima, ela já estão fazendo tanto a denúncia online, Beverly ouvintes, como a medida protetiva. Já estão fazendo pela internet. Bom, assim, Andréia, obrigada. Tá, eu que agradeço. Por dar nome, a CPF, oportunidade. Endereço. Eu sei que tu criou uma página na internet. Eu criei uma página, @AK contra a violência contra a mulher. Violência contra a mulher. AK de Andréia Cobolt, né? Isso. AK contra a violência doméstica. Siga lá no Instagram, né? Conversa com ela, quem precisar de ajuda, né? Andréia tá... Isso eu estou dando palestra também em algumas escolas, porque eu acho que o foco também é os adolescentes ali, para eles já entenderem, plantar uma sementinha na cabeça deles, né? Para eles entenderem. É isso aí, bacana. Vocês duas para fechar agora. Obrigada. Obrigada. Rapidinho, então, venham todos... Não precisa ser tão rapidinho. Venham todos para o evento amanhã, a partir das 8h15 no Sindiceb. Se não conseguiu se inscrever, a gente dá um jeito, mas nós precisamos de muitas pessoas informadas e fazendo a prevenção, né, do feminicídio e do combate à violência contra a mulher. Porque a gente tem muitas amigas, muitas vezes a nossa amiga também não conta exatamente, mas a gente percebe, a gente sabe. E se você sabe como acontece, você sabe o que está acontecendo, você sabe qual é o momento de intervir ou não, qual é o momento de, quem sabe, prestar um socorro. Pedir quem sabe ajuda, né? Chamar a polícia, se for o caso, naquele momento, né? Muito obrigada. Eu também quero agradecer, reforçar esse convite da Maria Marlene para amanhã e dizer, né, que em briga de marido e mulher, já não gosto desse termo, né? De marido e mulher, né? Se mete a colher, se mete o faqueiro inteiro. Eu acho que a gente precisa muito denunciar e fazer políticas públicas também para evitar que a violência aconteça e para fortalecer as mulheres saírem desse ciclo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. O Júnior Kurtz, aqui de Caxias do Sul, ele é um queridão amigo aqui da gente da programação. Ele diz, olha, no primeiro empurrão ou agressão verbal, solicite já uma medida protetiva. Faça uma notícia crimes na polícia, né? E tá usando um termo jurídico aqui, não é tão simples assim, né? A primeira agressão verbal ainda não configura, né? Medida protetiva, né? Não, geralmente é mais quando entra a física, a psicológica, a chantagem. Enfim. Mas, Júnior, acho que vale sim a gente pensar que na primeira agressão verbal acende todos os teus alertas, porque o nome disso não é amor. Se for ameaça... Aí sim, né? Vale. Se for ameaça, sim, né? A Paty Tomazini diz, nossa, que histórias tristes. Com certeza, a falta de políticas de punição contribui para que a violência contra a mulher aumente, como a demora no socorro da vítima. Infelizmente, ainda estamos à mercê dessa violência. Trabalhar na base, nas escolas, com os meninos, ensinando desde pequenos sobre a não violência. Enfim, ações a gente precisa fazer. O que não tem é punição adequada. Força, gurias, diz aqui
a Pátia, né? E as mulheres ensinarem também os seus filhos, né? A gente sabe, não quero que também jogar mais um peso nas costas das mulheres. É mais as mulheres que têm... Não, homens e mulheres, avós e avós, uma sociedade que educa para a educação da paz. É disso que nós estamos falando. Não vamos botar mais na conta das mulheres que elas têm que ensinar os seus meninos. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre a gente mudar um jeito de pensar a própria sociedade. Mas as mulheres, elas são, digamos assim, guardiãs da sororidade. Então, aí sim, aí no ser guardiã da sororidade, ou seja, de respeitar ainda mais as mulheres, porque elas entendem o feminino, aí sim, neste aspecto, né, gerar uma cultura de amor. Vereadora Rose, obrigada. Obrigada eu. Marlene, obrigada. A Marlene ficou triste, né, Marlene? Eu que agradeço. Não, estou pensativa só. Andréia, obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade. A Andréia desmarcou os clientes dela para estar aqui com a gente hoje, viu? Óbvio. Muito que nobre. Muito bacana. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeo, já está lá no Facebook, já estou levantando para o YouTube.